Somos o Plano Atelier e Loto Arquitetura. Para o projeto do escritório do Google em Belo Horizonte, pensamos nas novas configurações do escritório em tempos de pandemia. A casa virou um espaço de trabalho e o escritório um ponto de encontro. Buscamos criar um espaço com equilíbrio entre trabalho, saúde e repouso. Repouso aparece no pavilhão Riposatevi de Lúcio Costa, feito em 1964, que traz a rede de dormir como um convite ao descanso enquanto se observam fotos de Brasília, uma obra moderna, representação de dois traços da brasilidade, o vernacular e o moderno. Tropicália, do Elliot Sica, feito na mesma época, é a materialização do espírito brasileiro. A atmosfera mineira fica por conta da inserção literal de trilhos de trem, representando a rede ferroviária do transporte e de materiais como cobre. A partir de espaço dado, criamos dois layers de organização, de elementos de projeto. Primeiro, uma malha ortogonal no piso que organiza os elementos relacionados ao trabalho e onde também são posicionados os trilhos. Depois, uma malha orgânica no teto que organiza os elementos de lazer. A partir da malha ortogonal, configuramos um núcleo fixo com atividades que consideramos mais perenes, as instalações já existentes, os novos banheiros sem gênero e o acesso. A entrada é configurada pelo Mudroom, que contempla uma cascata para lavagem de mãos, locker e tapete higienizante. Cascata é um elemento biofílico, atrelando o cuidado com a saúde e o contato com a natureza. O microkitchen foi posicionada perto das instalações hidráulicas já existentes. Foi pensada com revestimentos de cimento pigmentado e tijolo para remeter às cores de barro e minério. Cabines semi-privativas foram posicionadas perto das estações de trabalho para fazer gravações e reuniões informais. As três salas de reunião também são fixas e foram posicionadas conforme a malha ortogonal. Elas podem ser transformadas em salas de yoga e meditação, pensando no programa Search Inside Yourself, contribuindo na manutenção da saúde mental. A marcação da malha ortogonal de 2x2 acontece através de um piso de LED, que permite orientar o distanciamento ideal e se adaptar conforme as transformações do espaço. As mesas de trabalho são posicionadas nos nós da malha para garantir que estarão com o distanciamento necessário. São mesas de 1,80 por 1,20 com uma divisória no meio, evitando contato. Possuem rodas, contribuindo para um layout flexível e podem se transformar em um quadro branco. A partir da malha também foram posicionados os dois trilhos, fazendo referência à rede ferroviária de transporte de minério. Em um deles estão posicionados os phone booths, que têm 1,60 por 1,20. Eles podem correr ao longo do trilho, permitindo facilmente alterações de layout. Em outro trilho estão as cabines como Focus Room. Essas também podem correr da mesma forma que a de telefone. Sua porta é feita com material acústico para melhorar o isolamento. A possibilidade delas se movimentarem ao longo dos trilhos permite que elas possam ser acopladas em cabines maiores. Podem se combinar em 2 e em 4, gerando a possibilidade de um streaming room. A malha biofílica é representada por um grande varão atirantado que perpassa todos os ambientes, contemplando os elementos relacionados ao lazer. O desenho orgânico permite a representação do entrelaçamento entre lazer e trabalho. A iluminação acontece acompanhando o varão, posicionada logo acima dele. Elementos podem ser pendurados conforme a demanda pelos próprios usuários, reforçando a ideia de layout flexível. Podem ser penduradas redes representando o repouso, vegetação concordando com a ideia biofílica e outros elementos como cortinas, luminárias, balanços e etc. A malha biofílica faz uma espiral no espaço em frente à kitchen, permitindo a concentração maior de elementos de lazer e vegetação. Ali também estão mesas coletivas, uma arquibancada perto da janela e cabines como mesas. Próximo a esse espaço estão posicionados sofás em um estar. Foram pensadas em medidas ativas contra o Covid, como sensores de presença, câmera termográfica e o piso de LED. Algumas medidas passivas, como mesas flexíveis, uso de materiais antivirais e mobiliário com distanciamento. Alguns espaços têm tratamento acústico melhor, como as cabines e as salas de reunião. E elementos biofílicos procurando relacionar o trabalho com elementos naturais. Assim como Lúcio Costa, procuramos mesclar elementos tradicionais como a rede a elementos modernos, relacionando com o conceito de layer ortogonal e biofílico, chamando a atenção para a dualidade constante entre trabalho e repouso. Dessa forma, pensamos em um espaço que representasse o entrelaçamento entre trabalho e repouso, que incluísse elementos do contexto mineiro e brasileiro, mas principalmente que fosse um ambiente flexível e resiliente, que possa ser adaptado às mais diversas demandas.